Olá, mais uma vez vamos concluir uma tarefa e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como nós podemos construir um relógio bem dinâmico a partir do GeoGebra. Existem muitas habilidades da Base Nacional Comum, dos documentos curriculares de cada estado, inclusive do nosso Tocantins, que requerem o uso de conhecimentos a respeito do tempo, tá bom? Então, nada mais interessante do que a gente fazer um relógio a partir do GeoGebra para que a gente consiga trabalhar essas habilidades com os estudantes, tá bom? Então, a princípio, vamos fazer o seguinte: vamos construir um ponto que seria o ponto central do nosso relógio. Vou colocar ele mais ou menos por aqui. Vou fixar ele para que ele não saia daqui e desconfigure o nosso relógio. Então fixei o ponto A e a partir dele vou fazer aqui algumas circunferências. Vou fazer uma circunferência maior, que seria a extensão de fora, né, o perímetro externo do nosso relógio. Vou fazer aqui agora uma nova circunferência aqui para ser mais ou menos aí o limite do ponteiro grande, né, dos minutos, e vou fazer uma nova circunferência aqui para ser o limite do ponteiro pequeno aí do nosso relógio, certo? Então, tecnicamente, nós temos aqui as três circunferências. Nesse caso, elas são concêntricas, não é isso? Ficaria interessante aí. Pronto. Então, nós estamos aqui. Deixa eu esconder esses pontos D, C e B, porque eles são pontos que não são necessários aqui para a nossa construção. Eu vou também tirar aqui a nossa malha e os eixos. Deixa eu ocultar esses rótulos dessas circunferências. Pronto. Está mais ou menos aí a base do nosso relógio. Ok? Agora eu vou, por exemplo, construir as divisões de um relógio, as 12 divisões de um relógio. Vou aqui na circunferência de fora, por exemplo, e vou inserir um ponto. Deixa eu fazer mais uma coisinha aqui, eu vou associar a malha aqui novamente. Vou construir um ponto fixo aqui embaixo para cada uma delas, certo? Então esses pontos aqui eu vou fixar também. Clicando, já tem um tá fixo ali, esse aqui também já vai ser fixo. E esse aqui também já está fixo. Pronto, os três estão fixos aqui para não sair. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para que o GeoGebra distribua pontos aqui ao redor desse nosso círculo, tá bom? Dividido em 12 partes iguais. Então vamos fazer o seguinte: vamos construir aqui uma sequência. Olha só, no campo de entrada vocês vão digitar uma sequência. Nessa sequência, eu quero que a minha expressão seja um giro, o giro do ponto E, por exemplo. Vamos começar por esse externo aqui, o ponto E. Então, eu quero girar o ponto E, olha só, aí você vai selecionar aqui essa segunda opção, que é o giro de um objeto em um determinado ângulo em torno de um ponto, tá bom? Então, você vai girar, qual é o objeto que você vai girar? Vai girar o ponto E. Qual é o ângulo que você quer que aconteça esse giro? No nosso caso, nós vamos pegar 360 graus, por exemplo, e dividir aqui em 12. Então, seria mais ou menos o seguinte: seria um ângulo de 360 graus. Vamos falar aqui. Vezes I. Vou colocar aqui, vezes I, dividido por N. Vou usar uma expressão aqui para nos ajudar
a conseguir dividir essa figura aí em 12 partes iguais. Esse n, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é que significa ele, e a gente vai conseguir chegar no denominador comum aqui. Qual é o ponto que eu quero, qual é o centro de rotação? É o meu caso, o meu ponto A. Qual é a variável que eu estou escolhendo aqui? É a variável i, o valor inicial dela vai ser de 0 até o meu n, tá bom? Então esse n nós vamos definir ele como 12. Bom, quando eu clicar aqui, ele vai pedir para mim criar um controle deslizante para o n, tá bom? Eu vou cancelar aqui no caso, deixa eu ver se vai funcionar aqui, e vou definir o n, deixa eu só copiar essa sequência aqui, e vou definir primeiro o n aqui, ó, n é igual a 12, ok? Pronto, defini o meu n como sendo 12 partes. Agora eu colo novamente a expressão aqui, agora o meu n já está definido. Pronto. E veja, quando eu dou Enter, o GeoGebra fez as divisões para mim, das 12 partes que eu precisava, tá vendo? Então os pontos já estão divididos aqui, ó, certo? A mesma ideia eu vou fazer com o ponto F, tá bom? Vou pedir o GeoGebra para distribuir esse ponto F ao redor do meu círculo. Como eu já tenho aqui a expressão já feita, eu vou só copiar ela novamente aqui, e ao invés do ponto E, eu vou trocar aqui o ponto F, ó, tá bom? Eu quero uma sequência de giros do ponto F. Qual é o ângulo? O ângulo, eu pego a minha circunferência inteira, que é 360 graus, divido por n, n seria 12, e multiplico por i. Esse i significa uma divisão, 2, 3, 4, então ele vai completando para mim, tá bom? Eu vou dar um Enter aqui também, e ele vai fazer para mim a divisão do círculo de dentro. Beleza. Então já tenho aqui os dois círculos divididos em partes iguais, em arcos concêntricos aqui no ponto A. Agora eu quero fazer aparecer aqui, olha, um segmento que ligue esses pontos aqui, ó. Eu poderia fazer eles manualmente, um por um, para poder ficar mais rápido, por exemplo. Mas com isso eu não ensinaria muita coisa para vocês, tá bom? Eu poderia fazer isso aqui manual, ó. Mas eu quero fazer de um modo mais bacana. Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos construir aqui uma nova função. Eu quero criar uma sequência. Vou separar novamente aqui essa sequência. Qual é a expressão que eu quero que seja dominante na minha sequência? Eu quero uma sequência de segmentos, certo? Então, olha só. Então eu quero uma sequência de segmentos. E esses segmentos, eu preciso dizer quem é o ponto inicial do segmento e o ponto final do segmento, ok? Então, quem é que é o meu ponto, primeiro ponto do segmento? Eu vou dizer que é um elemento da minha lista de fora, tá bom? Da minha lista 1. Então, eu vou dizer o seguinte, o meu primeiro segmento vai ser o primeiro ponto da lista 1, tá? Com o primeiro ponto da lista 2. Então, eu vou escrever assim, ó, eu quero que seja o primeiro ponto seja o elemento, olha só, elemento de uma lista, tá? O elemento da lista. Qual é a lista? A lista 1, tá aqui, eu vou pegar da lista 1. Então eu vou escrever aqui, lista 1. Qual é a posição do elemento que eu quero? Eu vou dizer que é a posição i, tá bom? Porque esse i vai variando, tá bom? De 1 até o 12, tá legal? Depois, qual é o segundo ponto que vai ter o meu segmento? É um elemento, olha só, é um elemento da outra lista, que no caso seria a lista 2. Qual é a posição desse elemento? Também a posição i, tá bom? Então eu vou ligar o elemento da posição i da lista 1 com o elemento da posição i da lista 2. Com isso ele vai entender que o elemento 1 da lista 1 com o elemento 1 da lista 2, o elemento 2 da lista 1 com o elemento 2 da lista 2, o elemento 3 da lista 1 com o elemento 3 da lista 2 e assim por diante. Qual é a variável que eu estou trabalhando? A variável i que nós falamos aqui. Qual é o valor inicial? Vou colocar 0, se der algum probleminha nós vamos colocar o valor 1, tá bom? Começando do 0 e indo até o valor final, que é quem? Que é o n.
tá bom? Porque nós temos 12 divisões, certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só, o GeoGebra criou para nós aqui todos os segmentos de uma única vez, tá vendo? A gente usou um comando para ele criar os segmentos e ele criou os segmentos certinho aí na posição que nós queríamos. Beleza, já temos então aí as divisões principais do nosso relógio. Vamos construir, por exemplo, agora os ponteiros, tá bom? Então vou fazer o quê? Vou acrescentar um ponto aqui nesse círculo menor e vou criar um ponto aqui nesse círculo maior aqui, ó, tá bom? E vou criar aqui também um segmento que vai do ponto A até o H e um segmento que vai do ponto A até o ponto I. Beleza. Esses segmentos aqui, o H, o G e o F, por exemplo, eu vou aumentar aqui a estatura deles para ficar bem forte, bem visível. Esse ponto H, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a ponta dele de um modo diferente, bem legal para ficar o ponteirinho. Olha. O ponto I também, vou colocar aqui o modelo dele como sendo uma seta na ponta, tá bom? Nesse caso aqui, ele não vai ficar, deixa eu ver aqui se vai valer a pena colocar ali. Não, acho que não vai valer a pena porque a setinha não fica toda a vida para dentro. Então eu vou deixar mesmo aqui um pontinho fechado. Pronto, vai ser o pontinho fechado mesmo. Acho que vai ser mais interessante para o momento. Devido ao fato de que ele vai ficar em rotação, tá bom? Se você quiser colorir da mesma cor que o ponteiro, você deixa. Se quiser deixar de outra cor, você deixa. Mas o fato é que vai estar aí. Beleza. Então agora o que nós vamos fazer é o quê? É animar o ponto H e o ponto I para que ele consiga girar em torno dessa circunferência. Então deixa eu mudar a cor novamente aqui, só enquanto a gente faz a animação para ficar mais interessante. Pronto, eu vou pegar o ponto H, vou dizer que quero animar ele, ó, certo? E ele vai começar a girar para o lado contrário. Então eu vou parar minha animação aqui nesse controlezinho aqui de baixo. Olha, vamos parar essa animação e eu vou aqui nas propriedades e vou fazer o seguinte, olha, onde for na parte de álgebra aqui, eu vou dizer que quero a animação decrescente, tá bom? Ele tá se crescente ele gira para o sentido anti-horário, crescente então ele vai girar no sentido horário, tá bom? Vou já aproveitar e fazer isso também com o ponto I, tá bom? Já vou colocar aqui que quero no decrescente também. Pronto. E eu vou então clicar aqui agora em animar. Ops, ele não acertou aqui. Vamos lá, propriedade do ponto H, crescente, decrescente, decrescente. E o ponto I, decrescente também. Pronto. Vamos ver. Olha aí, agora o ponto H já está girando na direção horária normal. E o nosso ponto I, coloquei ele aqui, nosso ponto I eu ainda não animei ele, então vamos animar ele também. Pronto, agora os dois estão girando na posição adequada. O que vai acontecer agora aí é você controlar a velocidade de cada um dos ponteiros para que ele fique aproximadamente do relógio natural, tá bom? Como é que você pode fazer isso, por exemplo? Você pode, uma ideia, você coloca aqui na direção do 12, por exemplo, pega o cronômetro. Deixa eu fazer primeiro com o ponteiro de minutos. Olha, você deixa ali no 12 do ponto I, pega um cronômetro e coloca ele para poder, como se diz, marcar um minuto. Deixa eu achar aqui o meu cronômetro, por exemplo.
eu vou ligar aqui o meu cronômetro e vou pedir para marcar 1 minuto. Na hora que eu coloco para iniciar aqui no cronômetro, eu mando animar, porque aí você vai ter uma ideia da velocidade. Está marcando aqui. Quando o ponteiro chegar novamente lá em cima, você tem uma ideia da quantidade de segundos que ele teve para poder chegar a 1 minuto. Pronto, fechei aqui. Então ele gastou 12 segundos para poder chegar ali ao ponto inicial novamente. Tá bom? Beleza, então quer dizer que a velocidade aqui está 12 vezes maior, tá bom? Do que, aliás, eu tenho que diminuir bastante a velocidade dele, multiplicar mais ou menos por 5, né? Porque 5 vezes 12 daria os 60, para ele conseguir dar em mais ou menos 1 minuto. Então eu venho aqui, tá bom? Nas propriedades do ponto I, em álgebra, na velocidade aqui, olha, por exemplo, eu vou dividir a velocidade dele por 5, então daria 0,2. 0,2, tá, pessoal? Não, o ponto é o separador de decimais aqui do GeoGebra, 0,2. Vou colocar novamente aqui no início, tá? E vou iniciar o cronômetro novamente à medida que eu mandar reproduzir aqui. Então vamos lá, reproduzindo. E aí vocês vão perceber se o tempo que ele gastar aqui vai ser mais que 1 minuto ou não, até chegar lá na frente, tá bom? E aí vocês vão fazendo os ajustes de vocês aí, olhando um cronômetro, tá bom? Natural aqui, com a velocidade do ponteiro aí. Porque a velocidade do GeoGebra, ela não obedece esteticamente aos segundos em si, tá bom? Aí você vai ter que calibrar a velocidade dele comparando com o relógio. Por exemplo, agora já está com 39 segundos, 40 segundos, ó. Então ainda não chegou aqui no 40. Então quando der 1 minuto aqui no meu cronômetro, eu vou parar e vou ver se eu preciso aumentar a velocidade de animação ou não, tá bom? Então aqui, ó, tá chegando 1 minuto. Ok, chegou 1 minuto. Veja que ainda não chegou ali no meu 12 horas. Deu quase, mas não chegou certinho. Então tenho que fazer ainda um pouquinho mais rápido. Tá bom? Então vamos de novo no botãozinho ali, vou nas propriedades, vou na velocidade. Se 0,2 foi pouco, eu vou botar aqui 0,201. Tá vendo? Vou aumentar mais 1 milésimo aqui na velocidade dela para ver se vai chegar lá dessa vez, tá bom? E aí você vai fazendo isso e vai comparando, porque a ideia seria fazer o relógio girar mais ou menos na mesma velocidade, tá bom? Então vamos de novo, animar ali e iniciar o cronômetro aqui. Bom, e aí vocês vão fazendo esses testes até vocês perceberem que tem uma animação do ponto I aproximadamente compatível com a animação do relógio do relógio natural, tá bom? Tá, não vamos ficar fazendo aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas você já sabe o que fazer. A mesma ideia é com o ponteiro de horas, tá bom? Com o ponteiro de horas. Vocês vão fazer aqui, olha, observa que ele está com a velocidade muito rápida. Vocês vão diminuir aqui a velocidade dele, por exemplo, para 0,05. E aí manda animar, que aí vocês vão observar que ele vai girar bem lentamente, tá bom? E aí seria a ideia o seguinte, você perceber que quando o seu ponteiro de minutos girar uma volta toda, por exemplo, o seu ponteiro de hora teria que girar de um para o outro aqui, tá certo? Teria que mudar de hora. Tá? Então você vai calibrar aí os dois ponteiros baseado no relógio mesmo de verdade, até você ter aí a aproximação mais
mais adequada, né? Vamos dizer assim. Lembrando que aqui, esse ponteirinho de minutos, tá bom? Ele está muito rápido aqui no momento, então vocês teriam que calibrar eles bem, bem interessante, mas vai dar certo, tá bom? Com um pouco de tempo vocês conseguem calibrar de forma ideal. Joia. Então tá, eu já tenho meu ponteiro de horas e minutos girando. Eu vou esconder essa circunferência aqui, olha, eu vou tirar ela daqui. Meu ponto G também não preciso que ele fique aqui. O que mais que eu vou precisar aqui agora? Por exemplo, colocar aqui os rótulos, né, das horas. Então eu posso colocar aqui alguns textos, uma caixinha de texto, por exemplo. Vamos lá, vou colocar aqui a hora 12 horas, né, lá em cima. 12 horas. Vou colocar aqui na forma LaTeX para ele ficar aqui uma letrinha legal. Pronto, veja, já está aqui o meu 12. Vou colocar ele no tamanho médio. Vou aproximar aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar mais ou menos bem no centro aqui, olha. E vou dizer que quero esse pontinho aqui fixo nesse ponto aqui, tá bom? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Não, deixa eu ver aqui. Isso. Quando eu andar com o relógio, ele vai andar também, o 12 vai andar juntinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa hora aqui, colocar aqui, e agora vou editar ele, vou colocar aqui 1 hora, ok? Vou copiar esse e arrastar para cá, seria agora as 2 horas. Copia e arrasta, vai dar 3 horas. Pronto. E assim vocês vão organizando os horários do relógio. Que já vai ser nas 5 horas. Seis horas. 7 horas. 8 horas. 9 horas. 10 horas. 11 horas. Pronto, temos aqui os rótulos que vão indicar as horas aí. Ok? Bom, creio que agora, ó, quando você movimenta os ponteiros ali, os rótulozinhos não vão sair dos seus lugares, a menos que vocês cliquem ali nos rótulos, tá bom? E a gente pode até colocar aqui, selecionar todos os rótulos e marcar para que não haja seleção sobre eles, tá bom? Vou colocar em negrito, pronto, e vou na propriedade deles aqui, olha, vou marcar aqui, texto, cor, posição, cadê você? Básico, fixar objetos, vou botar aqui fixar objetos, e vou marcar também aqui como fechados. Não, esse aqui não vai. Ok. Prontos. Deixa eu ver aqui esse texto.
propriedades, posição, álgebra, avançado. Isso aqui no avançado. Deixa eu marcar aqui todos eles novamente, para que a gente não permita que haja seleção sobre eles. Então eu vou aqui nas propriedades, no avançado aqui, e vou desmarcar essa caixinha aqui de permitir seleção, tá vendo? Então esse texto não permite ser selecionado. Então ele vai ficar aí nessa posição. E com o tempo vocês vão aprimorando o seu relógio, tá bom? O que é que eu não preciso aqui? Esses pontos, tá bom? Então esses pontos eu não preciso que eles apareçam, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para que esses pontos aqui fiquem... se essa lista aqui, ó, ela desapareça, a outra lista também vai desaparecer. Essas divisórias, se vocês quiserem que ela desapareça também, você faz a outra lista desaparecer. Os rótulos do I aqui, vou esconder o rótulo, vou esconder o rótulo do H, vou esconder o rótulo do A, o rótulo aqui dos ponteiros eu vou esconder também, e vou esconder aqui também do outro. O ponto F também eu não preciso que ele apareça, nem o ponto E. Pronto. E agora animando aqui, ó, nós vamos ter o nosso reloginho funcionando. E aí vocês podem colocar aí da cor que você quiser, do jeitinho que você se agradar, pode deixar mais bonitinho. Por exemplo, se eu selecionar a circunferência interna, eu posso colocar aqui o preenchimento dela do jeito que você imaginar. Se eu selecionar a circunferência externa, botar um preenchimento dela aqui um pouquinho diferenciado, olha aí. E aí eu vou preenchendo a cor e eles vão ficando mais bonitinhos. Pronto, esse centrinho aqui eu vou botar ele como branquinho, a cor branquinha para ficar mais interessante. Olha aí. E aí nós temos os ponteiros do nosso relógio, tá bom? Aí vocês podem, vou deixar essa base aqui para que vocês possam ir melhorando ela ao longo do tempo, tá? Que vocês forem tendo aí intimidade com o GeoGebra, podem ir melhorando esse arquivo. Eu vou deixar ele disponível no site do curso, tá certo? Valeu, pessoal, um abraço. Eu espero que isso aqui anime vocês um pouco a navegarem, né, e a gostarem de praticar com GeoGebra. Vou fechar a janela aqui de álgebra. Lembrando que quando você tem uma animação no GeoGebra, ele vai sempre aparecer esse botãozinho aqui à esquerda, ó, aqui embaixo no cantinho inferior esquerdo, que é para você parar a animação e continuar também a animação. Tá bem? Então tá aqui. Um abraço. Tá cumprida a minha promessa. Até mais, pessoal.